Eu quando comecei no meu estágio fora de Nilópolis, então estava no 4º período da faculdade, estagiava numa rede de academias que é bem conhecida aqui no Brasil, né? E eu tinha que me deslocar um total aí naquela época de um percurso de 3 horas de trem. Sendo que eu pegava, de trem e ônibus, né? Sendo que eu pegava no trabalho 6 horas da manhã. Então você imagina que horas eu acordava. Acordava 3 horas da manhã. Acordava 3 horas da manhã, ia para a Barra da Tijuca. Na época eu não tinha nenhuma condução do tipo BRT, que é uma condução rápida que tem aqui no Rio. Rápida e problemática. E aí, quando eu ia para a Barra, né, e isso era todo dia, eu acordava 3 horas, ia para a Barra, saía da Barra meio-dia, tinha que estar 1 hora da tarde, saía da Barra 11, tinha que estar meio-dia na UERJ, que é na Tijuca. Então eu chegava sempre 1 hora atrasado, meia hora, 1 hora atrasado, ia para a aula. Depois da aula, eu saía às 6 e pegava às 7h30 no estágio em Nilópolis. Então eu voltava e ia para o estágio em Nilópolis de 7h30 até às 11h30, até às 11 da noite. Então eu te pergunto, né, dentro desse contexto em que eu chegava em casa meia-noite para tomar banho, dormir e acordar 3 horas durante um ano, você imagina o que essa rotina causou sobre minhas condições de saúde, peso, tudo, desfecho fisiológico em geral, né? Então, só para que você entenda, nesse período de um ano foi quando eu ganhei aí uma média de quase 20 quilos. E não foi porque eu simplesmente estava comendo mais ou estava comendo menos. No caso, comendo mais, né? Foi justamente porque quando eu fui fazer exames e tudo mais, vários fatores mostravam por que eu estava dessa forma. Meu nível de cortisol estava estourando, estava acima de 35. Muito acima do padrão de normalidade. E aí, não só o nível de cortisol alto, como minha testosterona baixa, perfil colesterol alterado, glicemia alterada. E eu não estou falando disso agora recentemente quando eu estava sobrepeso, não. Estou falando disso quando eu estava sob o estágio. Quando eu mudei o meu estilo de vida, ou seja, parei com essa correria de 3 horas da manhã, voltei a dormir, voltei a me exercitar, o primeiro ponto, que é um ponto crucial para se pensar quando a gente fala em engorda e emagrecimento, é o sono, porque é no sono que o sono ele modula muitas coisas, desde a regulação do seu sistema neuroendócrino até mesmo a regeneração do teu músculo, funcionamento da sua microbiota intestinal. Muitas coisas estão relacionadas ao papel do sono. Diversos artigos já levantados na literatura mostram que o sono é fundamental para uma série de processos biológicos necessários para a manutenção da saúde e longevidade. Então, quando eu voltei a essa rotina de pelo menos dormir 6 horas por noite, de cara o meu cortisol já começou a baixar. Eu não precisei tomar nenhum tipo de remédio, não precisei tomar nada, nenhum modulador, nenhum fito, nada. Então, mudando o meu hábito, eu já tive a queda do cortisol. Além disso, na medida em que os meus estresses foram diminuindo, e isso não aconteceu quando eu me formei, vai por mim, isso aconteceu mais depois de... Quase que eu derrubei a câmera de novo. Isso aconteceu mais depois de uns 3, 4 anos de formado. O meu nível de estresse reduzindo, e isso eu percebo por uma característica comportamental e também através de contextos relacionados à avaliação psicológica, e por isso que o papel de um psicólogo é fundamental. O meu desempenho cognitivo melhora, o meu desempenho físico melhora, todo o meu desempenho melhorou. Então, quando a gente fala de estresse, agora pensando no conceito do estresse, o estresse nada mais é algo do que perturba a sua homeostase. E tudo aquilo que perturba a sua homeostase de forma contínua se torna um estresse crônico. E esse estresse crônico ele pode vir a se manifestar no seu organismo de maneira a modificar o seu funcionamento biológico natural.